Oi, Suelen, boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando. Sejam bem-vindos. Oi? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema muito pertinente, né? Síndrome pré-menstrual. Um dilema aí na vida de muitas mulheres, de muitas das nossas pacientes, inclusive nosso, né? Quantas de nós não sofrem com síndrome pré-menstrual? E aí eu vim trazer hoje para vocês justamente algumas estratégias que são legais a termos de suplementação. Na aula de hoje a gente não vai falar especificamente sobre fitoterapia. Em outro momento a gente faz só uma aulinha sobre fitoterapia. Hoje a gente vai falar sobre alguns suplementos, alguns nutrientes que talvez vocês desconheçam, que tenham aplicabilidade no tratamento da síndrome pré-menstrual. E eu trouxe essas estratégias para vocês. Boa noite, para a gente conversar um pouquinho. Vou pedir novamente, né, aquele velho pedido, para quem estiver aqui na live, por favor, encaminhe a nossa live aqui para outros nutricionistas, outros profissionais de nutrição que vocês conhecem, que têm interesse em saúde da mulher, que tem interesse em síndrome pré-menstrual, né? Ou mesmo aquele nutricionista que atende mulheres, né? Tendo em vista que se a gente atende mulher, a gente tem que entender sobre o corpo da mulher e de que forma a gente vai poder tratar essa mulher de forma muito mais eficiente, certo? Vou dar só mais uns minutinhos pra gente começar, eu acabei entrando um pouquinho atrasada, mas deu tudo certo. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tratamento dessas nossas pacientes. E eu queria saber de vocês, eu coloquei uma enquete mais cedo, mas eu queria saber de vocês que estão aqui assistindo, não sei se vocês responderam a nossa enquete, alguma de vocês aqui sofre com síndrome pré-menstrual, sofre com sintomas de síndrome pré-menstrual? E quais são os sintomas que vocês sofrem mais, ou mesmo que vocês percebem mais nos pacientes de vocês? Coloca aqui nos comentários pra mim. E aí, o que é que tem chegado mais no consultório de vocês? São pacientes com retenção de líquido, pacientes irritadas, chorosas, com cólica, com compulsão alimentar. Vontade excessiva de açúcar. Aqui no consultório chega de tudo. Então, aqui chega paciente com compulsão alimentar, muita vontade de comer doce no período pré-menstrual, ou mesmo muita vontade de comer, né? Uma vontade de comer aumentada de fato. Chega muita paciente irritada, com humor deprimido também dentro do consultório. Muitas pacientes com cólicas, obviamente, porque como eu atendo distúrbios ginecológicos, então a gente chega aqui para pacientes que têm endometriose, que têm SOP, adenomiose e que sofrem bastante com cólica. Então a gente já tem aí uma dismenorreia que a gente chama de dismenorreia secundária, né, que é secundária, né, a uma patologia, diferente daquela cólica que a gente vai encontrar no paciente que não tem uma patologia associada, que é a dismenorreia primária, que inclusive a gente falou um pouco sobre dismenorreia primária na live passada. Então, se vocês não assistiram a live passada, tá, da semana passada, ela tá salva aqui no perfil. Vai lá no perfil, assiste, porque eu falei bastante sobre dismenorreia primária e sobre algumas possibilidades de tratamento que a gente tem aí para o tratamento de dismenorreia primária e como é que a gente pode conduzir esse tratamento, né? Que a dismenorreia é a cólica, tá, minha gente? Para quem não conhece o termo que se utiliza na ciência, a dismenorreia é cólica. É a cólica nesse período pré-menstrual ou menstrual que a paciente ela apresenta.
Então a gente conversou bastante e hoje a gente não vai falar só de cólica, né? Porque a síndrome pré-menstrual ela não é caracterizada só pela presença de cólica. Então a aula passada a gente focou em cólica, hoje a gente vai falar de outros sintomas que a gente vai encontrar na síndrome pré-menstrual especificamente, entenderam? Então vou começar aqui a compartilhar o material, né, com vocês para a gente poder dar início ao nosso conteúdo. Quem tiver dúvidas, vocês podem colocar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas de algum paciente de vocês e eu puder ajudar, vocês podem colocar aqui também, porque aí a gente vai contribuindo com mais conteúdo, enriquecendo. Eu sei que numa live não dá pra gente se comunicar, né, por fala de fato, que deixa mais interativo e mais dinâmico, mas a gente pode escrever aqui nos comentários as dúvidas que vocês acharem pertinentes, os questionamentos, os casos clínicos de alguns pacientes de vocês, e aí a gente vai discutindo no decorrer da minha fala, tá bom? Quem tá entrando agora, sejam bem-vindos. Na live de hoje a gente vai conversar sobre suplementos eficazes na síndrome pré-menstrual. Tá? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o tratamento dessas mulheres que sofrem com a síndrome pré-menstrual e trazendo algumas estratégias que a gente pode estar utilizando para essas pacientes durante o tratamento dessa síndrome. Então, primeiro ponto, a gente precisa caracterizar essa síndrome, né? Definir o que é essa síndrome. Eu vou desativar os comentários um pouquinho. Vocês podem colocando as dúvidas na caixinha, tá? Eu já vi algumas que colocaram aqui, eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre isso mais pra frente, mas vocês podem colocar aqui na caixinha, que só pra não ficar difícil de enxergar para as outras pessoas que vão estar aqui. E quem tá aqui na live, por favor, já aproveita e envia essa live para mais nutricionistas, pra gente ter mais gente aqui na nossa live conversando sobre saúde da mulher, entenderam? Então vamos lá, caracterizando a SPM ou síndrome pré-menstrual, né? A gente utiliza essa sigla, a gente vai utilizar ela no decorrer da nossa aula. Então, de acordo com o Colégio Americano de Obstetrícia e de Ginecologia, ela é caracterizada como a presença de um ou mais sintomas somáticos e ou emocionais durante 5 dias que antecedem o ciclo menstrual ou durante a fase lútea. Então, a gente percebe já um ponto muito, muito importante, né? Que os sintomas, eles têm um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo tá aí durante o período pré-menstrual ou durante a fase lútea tardia. Lembrando que a fase lútea, ela vai ser dividida em 2 fases. A gente vai ter a fase anterior e a gente vai ter a fase tardia. Então, nessa fase tardia, a gente tem uma mudança hormonal muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. E é justamente essa modificação hormonal que acontece nessa fase do ciclo que vai estar contribuindo para o desenvolvimento dessa síndrome pré-menstrual nas mulheres. É importante pontuar que quando a gente percebe que uma paciente ela tem síndrome pré-menstrual, né, o que é que a gente vai olhar para essa paciente, né, o que ela vai dizer para a gente? Que esses sintomas eles começam nesse período pré-menstrual, mas que geralmente quando a menstruação desce, ou 2 dias, 3 dias depois que essa menstruação desceu, esses sintomas eles desaparecem. Então isso é o caso clássico de síndrome pré-menstrual. Então ela tem um conjunto de sintomas que aparecem antes da menstruação, mas que logo em seguida que esse sangue desce, né, que a gente começa a ter uma reorganização hormonal novamente no organismo dessa paciente, a gente vai ter aí uma melhora desses sintomas dessa paciente. Então, quando a gente olha para os dados estatísticos, a gente vai perceber que praticamente quase todas as pacientes que a gente atende, ela vai sofrer com síndrome pré-menstrual. Então, os dados populacionais demonstram que 80% das mulheres em idade reprodutiva, elas sofrem com sintomas pré-menstruais, né? Elas sofrem com a síndrome pré-menstrual. Então, consequentemente, né, uma grande parcela das mulheres que a gente atende vai sofrer com esses sintomas. Para algumas mulheres, esses sintomas eles podem ser incapacitantes, para outras não. Para algumas, vai trazer sim uma perda em relação à atividade laboral dessa mulher. Então, ela vai se sentir mais com dificuldade de raciocínio, de concretizar alguns trabalhos, por exemplo. E, obviamente, isso vai impactar na qualidade de vida dela de uma forma geral e na produtividade.
Então, isso impacta diretamente na produtividade dessas mulheres, e uma das coisas que a gente tem como objetivo é de melhorar essa qualidade de vida através da alimentação e através da utilização de suplementos e de fitoterápicos quando a gente julgar que é necessário a utilização desses suplementos. Então, quando a gente olha para esses dados estatísticos, a gente percebe que, de fato, né, grande parcela das mulheres que a gente está atendendo, elas vão sofrer com esses sintomas, e que a gente, quanto profissional que atende mulheres, precisa saber como tratar esses sintomas para a gente poder aí tratar essa mulher de forma integrativa. Porque por mais que essa mulher ela chegue no consultório com o objetivo de emagrecimento, o objetivo da gente é tratar ela de forma global. É perceber quais são os sintomas que ela apresenta e que, consequentemente, esses sintomas podem, inclusive, dificultar o processo de emagrecimento dela. Uma das questões é a compulsão alimentar, que pode acontecer nesse intervalo de tempo, por exemplo. E, consequentemente, a gente vai tratar ela de forma global. É isso que a nutrição integrativa ela faz, né? Ela trata globalmente o paciente, né? Ela enxerga o paciente como um todo. Ela não olha para a doença especificamente e trata a doença. Ela trata todos os sistemas corporais de forma integrada, né? Enxergando toda essa sintomatologia que o paciente apresenta, verificando as deficiências nutricionais ou excessos nutricionais que podem estar acontecendo no organismo desse paciente e, consequentemente, trazer o melhor tratamento integrativo para esse paciente. E aí sim, além de perder peso, essa mulher ela vai conseguir, por exemplo, não sofrer mais com cólica, não sofrer mais com compulsão alimentar, não sofrer mais com retenção de líquido ou alterações de humor, por exemplo, durante o ciclo, que pode impactar as relações de trabalho, pode impactar a relação dela com o cônjuge dela, por exemplo, e isso pode trazer algum prejuízo, né, para a saúde mental, inclusive, dessa mulher de uma forma geral. E a gente tem esse papel de integrar corpo, mente e integrar espírito, e assim tratar elas de uma melhor forma possível. Então, fiquem bem atentos para os sintomas que as pacientes de vocês podem apresentar relacionados à síndrome pré-menstrual. Então, eu coloquei aqui, né, uma tabelinha de um artigo onde ele delimita pra gente alguns sintomas que essa paciente ela pode apresentar. Então, aqui a gente vai ter a divisão de sintomas, desde sintomas físicos que essas pacientes podem ter, até sintomas psicológicos e comportamentais que elas vão apresentar. E, inclusive, Nutris, vocês podem pegar esses sintomas e colocar dentro da anamnese de vocês. Então, na minha anamnese, por exemplo, tem uma parte que é de saúde da mulher. Então, tem uma anamnese, né, com vários pontos que a gente questiona para o paciente, né? Na sua anamnese, por exemplo, pode ter questionamentos sobre saúde intestinal, sobre a hidratação, sobre comportamento alimentar, sobre o objetivo da paciente. Pode ter lá um tópico específico da anamnese alimentar dessa paciente, por exemplo, de medicamentos, de treinamento, suplementos, tudo isso. Mas em como você atende mulheres, a gente precisa ter um espaço específico para essa mulher, para questionar perguntas que são extremamente importantes para o tratamento dessa mulher, que pode impactar numa perda de peso, no ganho de massa muscular, por exemplo, ou que pode estar impactando na qualidade de vida e na sintomatologia dessa mulher. Então, na minha anamnese, por exemplo, tem um tópico lá só de saúde da mulher, que eu questiono sobre a menarca dessa mulher, sobre o ciclo menstrual dessa mulher, questiono sobre o fluxo, presença de cólica, coloração do sangue menstrual, presença de coágulos, por exemplo, ou não. Questiono essa mulher se ela consegue perceber, por exemplo, que ela está ovulando através de características como o muco cervical, né, aquele muco com característica mais de clara de ovo. Questiono através da temperatura corporal, quais sinais que o corpo dela dá. Como é que tá a libido dessa mulher, se ela vem tendo candidíase, se ela vem tendo vaginose bacteriana, infecção urinária recorrentemente, porque são coisas que nós nutricionistas integrativos que trabalhamos com saúde da mulher podemos tratar as nossas pacientes e resolver certos problemas que a medicina tradicional ela não consegue resolver, por exemplo. Então é muito comum chegar aqui no consultório vários pacientes que já fizeram uso de muitos medicamentos, tá, por um intervalo de tempo longo e que vieram para tentar tratar, né, muitas vezes como última alternativa, através da nutrição. E investigando melhor essa paciente, consequentemente a gente vai poder delimitar melhor qual vai ser o tratamento dessa paciente.
E à medida que a gente questiona e a gente estuda sobre saúde da mulher e a gente entende melhor sobre semiologia, a gente vai percebendo as correlações que podem existir de deficiências hormonais ou excessos hormonais que podem estar acontecendo no organismo dessa mulher. E a gente, inclusive, detalha tudo isso dentro da formação ISIS, que é a formação que a gente tem de saúde da mulher, né? Aqui no nosso perfil Nutri da Mulher Academy. Então, a gente detalha sobre todos esses sintomas, sobre todos esses hormônios que podem estar alterados e como é que a gente pode fazer esse casamento. Então, esses questionamentos, eles têm um objetivo, não é aleatório. Eu questiono porque eu sei tratar. Mas você tem que questionar isso para a ciência se você souber tratar. Se você não souber tratar, vai ser mais uma pergunta dentro do teu questionário que vai te trazer incógnitas e que vai te trazer insegurança em relação à conduta nutricional que você vai ter com a sua paciente. Então, esses questionamentos me fazem levantar hipóteses de quais hormônios podem estar alterados e o que é que está acontecendo no organismo dessa paciente, né? Me faz pensar quais hormônios eu posso solicitar nos exames dessa paciente, tendo em vista esses sinais e sintomas que ela me dá de informação, né? E, consequentemente, o melhor tratamento que eu vou conduzir para essa paciente. Então, dentro desse pontozinho da anamnese sobre saúde da mulher, você, por exemplo, se você não tem em mente quais são os sintomas, por exemplo, que uma paciente com síndrome pré-menstrual ela apresenta, você ainda não memorizou na tua cabeça, você pode colocar lá um tópico com todos esses sintomas, por exemplo, para você ir marcando um xizinho no que é que a sua paciente apresenta de sintomas pré-menstruais, até mesmo para você ver se ela se enquadra dentro do que é o conceito de síndrome pré-menstrual. Porque lembra que a gente acabou de ver o que é a síndrome menstrual, né? Síndrome pré-menstrual. A gente tem uma caracterização em relação à sintomatologia. Então, a paciente tem que ter um ou mais sintomas, tá? Durante 5 dias. Então, se ela não se enquadra dentro dessa característica de ter um ou mais sintomas, desses sintomas durarem pelo menos 5 dias, desses sintomas não cessarem quando a menstruação vem, então talvez ela não tenha síndrome pré-menstrual e seja mais um sintoma só do período menstrual que ela se encontra. Então, ter sintomas é diferente, ter a síndrome é diferente. E ter o transtorno disfórico pré-menstrual é outra coisa, que vai ser uma outra live que a gente vai trazer aqui para vocês de conteúdo sobre transtorno disfórico pré-menstrual. Então, é uma patologia que a gente vê que é como se fosse um agravante em relação à síndrome pré-menstrual. Então, a gente vai ter critérios adicionais para essa paciente ser enquadrada dentro desse transtorno. É um transtorno psiquiátrico, então, o psiquiatra que fecha esse diagnóstico dessa paciente, mas nós, nutricionistas, temos muito o que fazer para melhorar a qualidade de vida, inclusive sem ter a necessidade desse paciente estar utilizando medicamentos para o tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual, especificamente, assim como a síndrome pré-menstrual. Então, falando especificamente dos sintomas físicos, a gente tem aí, por exemplo, o ganho de peso que essa paciente pode apresentar, edema, ela pode ter as mamas doloridas, ou só inchadas, ou só uma sensibilidade mamária. Tem paciente que relata que só sente a mama elevar de tamanho, mas tem paciente que sente dor de fato, que só o fato de tocar a mama, ela sente dor. Quando a água do banho cai, por exemplo, na mama, ela sente dor também. Então, a gente percebe que é um processo inflamatório muito mais importante do que aquela paciente que apenas tem uma dorzinha leve, por exemplo. Algumas, por exemplo, podem ter dores musculares, podem sofrer com cólicas, podem ter alterações de temperatura, que são alguns dos sintomas físicos que a gente vai encontrar. De sintomas psicológicos e comportamentais, alguns podem apresentar uma irritabilidade muito excessiva durante esse período. Outras podem ter um humor mais deprimido, então se sentirem mais deprimidas, mais chorosas, mais tristes, por exemplo. Já tem outras pacientes que elas têm oscilação entre esses sintomas. Horas elas estão com humor mais deprimido, horas elas estão extremamente mais irritadas. Algumas sofrem com mais ansiedade, principalmente para quem já tem ansiedade diagnosticada. Às vezes ela tende a piorar nesse intervalo de tempo para essas pacientes. A gente vê que o comportamento alimentar delas também mudam, como eu falei para vocês. Elas tendem muitas vezes a aumentar o apetite.
e tendem a buscar muito mais por carboidrato, e geralmente carboidrato refinado, né, o doce. Algumas sofrem com insônia nesse intervalo de tempo, outras sofrem com dor de cabeça ou enxaqueca muito importante nesse intervalo de tempo. Inclusive, algumas têm enxaqueca com áurea. Algumas, elas acabam, por exemplo, não querendo conviver muito socialmente. Então, se isolando um pouco mais durante esse período, não querendo manter muito contato com outras pessoas. Então, isso a gente percebe que uma paciente, dependendo dos sintomas que ela apresenta, isso pode sim comprometer muito a qualidade de vida dela e o ambiente que ela está inserido. Como eu falei para vocês, pode comprometer relações de trabalho, relação com o cônjuge e até a sua própria relação consigo mesma. Como é que fica a autoestima dessa mulher nesse intervalo de tempo, nesse período. E tudo faz com que muitas vezes ela acabe ainda mais fugindo de um padrão dietético que seria saudável nesse intervalo de tempo e que seria muito mais interessante para o organismo dessa mulher. Então, o que é que a gente percebe? A imagenzinha, ela tá meio ruim, mas a imagem que resumisse de forma melhor para trazer para vocês, que eu encontrei, foi essa. A gente tem poucos esqueminhas detalhando de fato o que tá acontecendo no corpo dessa mulher, mas esse daqui resume de uma forma melhor. Dentro da formação ISIS eu trago esses esquemas mais separados, sabe? Para facilitar o entendimento. Então eu trago separadinho hormônio por hormônio, o que é que tá influenciando, o que é que tá alterando no organismo da mulher, para vocês entenderem melhor. Mas aqui eu preferi trazer uma imagenzinha que resumisse, que a gente pudesse não ficar com tantos slides aqui para vocês. Então, o que é que a gente percebe? Vejam só, como eu sempre falo para vocês, mulher é cíclica. Então, nossos hormônios, eles ciclam ao longo do mês. E essas ciclicidades hormonais fazem com que nós, mulheres, sejamos pessoas diferentes ao longo dos 30 dias. Então, nós não somos a mesma mulher no início do período menstrual, né, nós mulheres, e não somos a mesma mulher no final do período menstrual. E tá tudo bem, tá tudo normal, até certo ponto. Até o ponto que isso não tá, vamos dizer assim, prejudicando a nossa vida de uma forma geral. E isso a gente precisa passar essa informação para as nossas pacientes, que nós somos cíclicas, que não vamos ser extremamente produtivas os 30 dias do mês, que isso não vai acontecer, porque nossos hormônios, eles fluem ao longo do mês. E, consequentemente, isso vai fazer com que a gente tenha comportamentos diferentes, a gente vai ter uma cognição diferente, uma vontade de fazer as coisas de forma diferente. Mas, como eu falei, isso não pode prejudicar a nossa vida. É só vocês fazerem uma reflexão em relação a vocês mesmas. Quando vocês estão na fase inicial do ciclo menstrual de vocês, naquela fase folicular, como é que tá o desempenho de vocês no trabalho, a concentração, a memória, até mesmo a vontade de trabalhar, ou mesmo se a gente for pensar naqueles mínimos estresses que acontecem no dia a dia, a gente acaba nessa fase do ciclo respirando, ficando mais calma, mais tranquila, relevando, tentando conversar, né? Mas quando chega a fase final do ciclo menstrual, que é a fase lútea, a gente já tá às vezes mais irritada. O mínimo que acontece já é uma coisa gigante pra gente sair fora do ar e ter uma briga. Coisa que se tivesse acontecido no início do ciclo, às vezes até a mesma coisa que aconteceu no início do ciclo, e a gente se sente mal, ou às vezes a gente até chora por uma coisa que não deveria chorar. Enfim, somos diferentes. A gente precisa se acolher também e entender que somos diferentes durante o mês. A gente precisa passar essa percepção para as nossas pacientes, que elas são diferentes ao longo do mês, que elas precisam se acolher, que elas não precisam ser extremamente racionais e produtivas 100% os 30 dias, tá? Pegar esse momento, muitas vezes, que está relacionado a essa fase final do ciclo menstrual, para tentar fazer práticas que tragam bem-estar e qualidade de vida, ao invés de tentar ao máximo ter produtividade. Então, o que é que a gente percebe? Que nessa fase lútea tardia, a gente vai ter aí algumas alterações hormonais importantes. Por exemplo, nessa fase lútea tardia, a gente tem queda dos níveis de estradiol, a gente tem uma redução dos níveis de progesterona. E essa redução desses níveis hormonais, eles vão impactar no nosso organismo diretamente.
Então, essa alteração nos níveis de estradiol e nos níveis de progesterona vai alterar, por exemplo, nosso comportamento alimentar, vai fazer muitas vezes com que a gente tenha retenção de líquido, porque a gente vai tender a acumular mais água, vai tender a acumular mais sódio nesse intervalo de tempo. Então, isso traz o edema, muitas vezes, que essa mulher percebe nesse intervalo de tempo. Somado a isso, nessa fase do ciclo, a gente tem um aumento dos níveis de prolactina. E essa prolactina em maior quantidade também faz com que a gente sinta mais mastalgia, mais dor na mama. Essa prolactina mais elevada contribui também para, às vezes, a gente se sentir mais ansioso nesse intervalo de tempo. A gente percebe também que nesse intervalo de tempo a gente tem aumento dos níveis de cortisol. E esses níveis de cortisol trazem uma maior irritabilidade para o nosso organismo e traz aquele pavio curto que a gente tem nesse intervalo de tempo. Mulher, por exemplo. Nesse mesmo intervalo de tempo, né, essa alteração nos níveis de progesterona impactam diretamente nos níveis de serotonina. E a gente tem uma redução dos níveis de serotonina, que é aquele hormônio que está relacionado a bem-estar, a prazer, né? E é por causa disso que a gente tem uma íntima correlação com a vontade de comer, com a compulsão alimentar e com a vontade de comer carboidrato. O que é que a gente sabe hoje? Que pra gente poder fazer a síntese, até trouxe um esqueminha aqui pra vocês que eu vou mostrar daqui a pouco. Pra gente poder fazer a síntese de serotonina, a gente precisa de triptofano. O triptofano é um substrato para a produção de serotonina, né? Esse triptofano, ele precisa chegar à barreira hematoencefálica. E hoje a gente sabe que o consumo de carboidrato aumenta o transporte de triptofano para a barreira hematoencefálica, consequentemente contribuindo ainda mais para a produção de serotonina. Então, isso é um mecanismo do nosso próprio corpo estimular a produção de serotonina. Então, nessa fase a serotonina está baixa, então o que o corpo faz? Vamos colocar carboidrato para dentro, né? Vá comer mais carboidratos, Gilcélia, por exemplo, na fase final do seu ciclo, para você produzir mais serotonina e você sentir mais bem-estar, para passar essa irritabilidade, passar esses sintomas de tristeza, de angústia que estão dentro de você. Deu para entender? Então, são uma série de alterações. A gente também percebe que, consequentemente, se ocorre essa redução na produção de serotonina, ela vai impactar diretamente na produção de melatonina. E isso vai fazer com que muitas mulheres elas tenham insônia durante esse período do ciclo menstrual. Então, muitas vezes elas relatam, eu durmo bem, Gil, quase o mês inteiro, mas quando chega perto do período menstrual, eu sinto que eu fico com sono mais partido, eu sinto que muitas vezes eu demoro mais tempo para pegar no sono, né? Coisa que em outros momentos do ciclo menstrual eu não tenho. Então, isso são tudo alterações dos hormônios que acontecem no nosso corpo. Obviamente que em algumas mulheres essas alterações elas vão acontecer de forma mais significativa. E hoje a gente sabe que quanto mais inflamado o organismo da mulher, maior o desequilíbrio hormonal e maior vai ser a quantidade de sintomas que ela vai apresentar nesse período pré-menstrual. Então a gente deve priorizar, né, nessa mulher por reduzir esse processo inflamatório. Quanto mais inflamada sua paciente chegar no seu consultório, mais sintomas pré-menstruais essa paciente ela vai ter. Então a gente já raciocina claramente que uma das melhores estratégias que a gente tem que pensar para essa paciente é reduzir esse processo inflamatório. E aí a gente, através da avaliação do rastreamento metabólico, por exemplo, através dos exames bioquímicos, se essa paciente já trouxe exames bioquímicos para você, e através de toda a sintomatologia que ela relata, você vai ter ideia do quanto esse organismo está inflamado. E você pode pensar em estratégias diferentes, como, por exemplo, realizar um processo de detoxificação para essa mulher, pensar talvez numa dieta mais anti-inflamatória para essa mulher, né? Tudo vai depender de cada caso. Não existe e não queiram uma receita de bolo. Vocês são profissionais de nível superior, são nutricionistas integrativos, nutricionistas aí que vão se especializar em saúde da mulher. Então vocês têm que buscar por um tratamento mais adequado e individualizado.
Então não queiram suplementos prontos, dietas específicas. Para tal condição clínica eu prescrevo isso, para tal condição clínica eu prescrevo aquilo. Isso é nutrição clínica tradicional. Vocês não estão aqui em busca de uma nutrição clínica tradicional. Vocês estão em busca de algo a mais, né? Vocês estão em busca da excelência, de trazer resultados para o consultório de vocês. Porque são esses resultados que vai gerar o boca a boca. São esses resultados que, consequentemente, vai fazer com que tua agenda ela fique lotada. Dentro do que você caracteriza o que é uma agenda lotada para você, né? Talvez para você não queira atender todos os dias da semana, então você não precisa ter todos os dias de paciente. Mas você atende 2 dias da semana e nesses 2 dias você quer que as vagas que você disponibiliza estejam cheias. Então vai variar o que é ter uma agenda lotada para cada profissional. Mas para conseguir isso, vocês precisam ter conhecimento de causa. Então vocês precisam entender o que é que acontece no organismo das pacientes de vocês e como é que vocês podem tratar, né? Vocês precisam aprender a individualizar de acordo com cada paciente. Porque, por exemplo, eu posso ter um paciente que é o que acontece para quem trabalha com saúde da mulher. Então aqui no meu consultório, por exemplo, não chega uma paciente só para tratar endometriose. Se fosse só isso, seria muito fácil. Chegam casos muito mais complexos. Então, chega paciente aqui com SOP, endometriose, hipotireoidismo de Hashimoto. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou mandar ela fazer 3 dietas. Uma dieta para SOP, uma dieta para endometriose e uma dieta para tireoidite de Hashimoto. Não, eu tenho que ter raciocínio clínico. Entender o que está acontecendo no corpo, no organismo dessa mulher, a sinergia que pode existir, né? Preciso entender a sinergia de tratamento, preciso entender as multifuncionalidades dos fitoterápicos e dos suplementos para entender como é que eu vou tratar essa mulher de forma mais assertiva. E obviamente, se ela sai daqui no consultório entendendo o que está acontecendo no organismo dela, ela sai daqui entendendo o que ela está tomando e por que ela está tomando. Isso, consequentemente, faz com que essa paciente, ela fique muito feliz. E quando ela começa a ter resultados, só tô tentando ligar a luzinha aqui, minha gente, que desligou e fica melhor para vocês me enxergarem. E se ela tem resultado, ela vai dizer pra amiga, pra prima, pra irmã, pra cunhada, pra todo mundo. E esse boca a boca vai gerando cada vez mais retorno para o consultório de vocês. É isso que a gente quer. Pacientes que tenham resultados, pacientes felizes. Queremos ser o último nutricionista da vida dos nossos pacientes para aí sim, né, a gente ter os nossos próprios sonhos realizados também. Sonhos profissionais, sonhos pessoais e assim por diante. Mas falando aqui da nossa síndrome pré-menstrual, né, o que é que a gente percebe? Que existem alterações hormonais importantes que vão estar acontecendo e o nosso objetivo, consequentemente, é minimizar essas alterações hormonais. Então, muitas vezes a dieta de detoxificação vai ser interessante, uma dieta anti-inflamatória para esses pacientes também vai ser interessante nesse intervalo de tempo. Avaliando o seu paciente, você vai poder delimitar melhor qual o melhor tipo de estratégia que você vai utilizar para esse paciente. E aí, consequentemente, você pode pensar em alguns suplementos serem utilizados, tá? Pensem no seguinte, a suplementação, ela não é só utilizada com o objetivo de reposição ou complementação dietética porque você não atingiu nutrientes através da prescrição nutricional, através da dieta dessa paciente especificamente. A sua prescrição, ela pode ser pensada com objetivo terapêutico. Então, você pode pensar na prescrição de vitaminas e minerais com o objetivo de tratar os sintomas do paciente ou reequilibrar as desordens orgânicas que estão acontecendo no organismo desse paciente ou as desordens hormonais que podem estar acometendo o organismo dessa sua paciente, ok? Então, essas possibilidades de suporte nutricional aqui que eu trouxe para vocês, elas, se a paciente tem sintomas e vocês julgam que vai ser necessário, vão ser prescritas independente de vocês atingirem a DRI ou a AI na dieta de vocês, porque aqui o objetivo ele é terapêutico, é tratar o paciente e não fazer reposição de substâncias para o paciente especificamente, tá? Hoje o que é que a gente sabe? Que mulheres na fase pré-menstrual, algumas mulheres, quem sofre com síndrome pré-menstrual,
geralmente tem deficiência de cálcio, tem deficiência de zinco, tem deficiência de magnésio, tem deficiência de vitamina D. Então, só por isso, né, a gente percebe que para esses pacientes, talvez a complementação dietética seria interessante. A gente pode até solicitar os exames com o objetivo de visualizar através de exames bioquímicos, tá? Mas hoje a gente sabe que, por exemplo, os exames de cálcio sérico, de zinco sérico, não são os melhores padrões ouros para avaliação desses minerais, por exemplo, na corrente sanguínea do paciente. A gente tem exames padrões ouros, que são, por exemplo, a avaliação desses minerais no eritrócito do paciente. Só que plano de saúde não cobre, são exames muito caros e, consequentemente, vai ser mais difícil a gente conseguir fazer com que o paciente faça esse tipo de exame. Então, a gente acaba prescrevendo para o sérico mesmo. Então, tenha uma ideia seguinte, o sérico ele pode estar normal, mas o paciente pode ter sinal e sintoma de deficiência. Então, consequentemente, isso já vai justificar a suplementação. Se o sérico estiver baixo, minha gente, é porque essa deficiência está muito ruim. E faz muito tempo que está acontecendo de fato, tá? Então, o que de suporte nutricional a gente poderia, por exemplo, prescrever para esses pacientes? Cálcio, por exemplo, os estudos científicos eles demonstram que reduz a ansiedade, reduz a depressão, reduz a retenção de líquido e sintomas emocionais. O zinco, ele melhora os sintomas da síndrome pré-menstrual de uma forma geral. A vitamina D reduz a dismenorreia, que é a cólica primária, tá? A gente tá falando de uma cólica primária aqui. E também sintomas da síndrome pré-menstrual. O magnésio, ele previne a dismenorreia, a enxaqueca menstrual e os outros sintomas de síndrome pré-menstrual. A gente sabe que o magnésio ele é um relaxante muscular, então, consequentemente, ele vai contribuir para a redução dessa cólica menstrual nessa paciente, vai reduzir essas dores de cabeça que essa paciente ela apresenta. Outro sintoma muito comum, que a gente às vezes vai perceber na paciente nesse período, mas que não entra dentro dos sintomas de fato de síndrome pré-menstrual para diagnóstico da paciente, é a constipação. Pode acontecer nesse intervalo de tempo para alguns pacientes. E o magnésio ele pode entrar dentro desse contexto também, porque ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, pensando em fazer com que esse trato gastrointestinal tenha uma melhor eficiência e essa paciente não tenha sintomas de constipação de fato e não sofra com constipação, né? Complexo B, quando a gente pensa aí em síntese de neurotransmissores que a gente vê que podem estar alterados nessa paciente, nessa fase do ciclo, como eu falei para vocês, a serotonina a gente pode ter alteração, a gente pode ter alteração dos níveis de GABA também durante esse intervalo de tempo, alteração dos níveis de dopamina também. E complexo B é extremamente importante para a produção de neurotransmissores. Então, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, o ácido fólico, a cobalamina, né, são super interessantes a sua prescrição. Obviamente, aqui tem o nome da vitamina, mas a gente sempre vai tentar prescrever na forma mais biodisponível que a gente puder para o paciente, tendo o objetivo aí de melhorar, consequentemente, o processo absortivo e também a ação no local específico dessas vitaminas no corpo dessa paciente, tá? O triptofano também a gente vai perceber que é super interessante para melhora do humor e melhora da qualidade de vida de uma forma geral, porque como eu falei para vocês, a gente vai ter aí o triptofano sendo um substrato para a produção de serotonina, tá? E eu coloquei aqui uma outra substância para vocês, que é o ômega 3, tá? O ômega 3 ele melhora os sintomas tanto físicos quanto os sintomas mentais relacionados à síndrome pré-menstrual. Então, é um suporte nutricional de vitaminas e minerais que qualquer nutricionista, independente de ter um título de especialista ou não, pode fazer a sua prescrição, tá? Consequentemente, e tratar os seus pacientes sem ter necessidade de utilização de medicação. Obviamente, quando a gente pensa em síndrome pré-menstrual, existe a fitoterapia que pode entrar dentro dessa prescrição e que pode agregar muito. A gente tem fitoterápicos com resultados incríveis dentro do tratamento da síndrome pré-menstrual. Mas isso vai ser momento de outra aula da gente falar sobre esses fitoterápicos. Hoje o objetivo da aula da gente era suporte nutricional, suplementos que você, nutricionista, independente de ter título de especialista ou não, pode utilizar no tratamento das suas pacientes e melhorar, consequentemente, a qualidade de vida delas de uma forma geral, tá certo? Então eu trouxe para vocês 2 artigos
que comprovam de fato que o que eu falei para vocês sobre o suporte nutricional na síndrome pré-menstrual é eficaz, certo? Dentro da formação ISIS, a gente detalha cada um desses suplementos, dosagens, momento de utilização especificamente, mas aqui eu trouxe 2 para vocês, né? Na verdade 3, porque esse artigo ele combinou 2 suplementos, que foi o cálcio com a vitamina B6, tá? Então, 2 grupos fizeram, um grupo fez a utilização de 500 mg de cálcio, o outro grupo de 40 mg de vitamina B6, né? A combinação cálcio mais B6 e o outro grupo só B6, tá? E aí, qual foi a dosagem? Vamos falar devagar, que às vezes a gente tenta falar muito rápido e acaba atropelando a fala. Então, o grupo 1 consumiu 500 mg de cálcio mais 40 mg de B6. E o grupo 2 consumiu apenas a B6, só que ele consumiu o dobro de B6, que era 80 mg de B6. O consumo foi por 2 meses, né? Que foi o tratamento, foi o tempo que durou esse estudo. E a população de estudo, ela começou a consumir essa suplementação por volta do 16º dia do ciclo menstrual até o 5º dia de menstruação, tá? Então, lembrando que ciclo menstrual é o intervalo entre uma menstruação e outra. E período menstrual é o período em que a mulher ela está sangrando, está menstruada. É muito comum a mulher ela não entender o que é período e o que é ciclo menstrual, e você precisa explicar para ela. E se você não sabia, agora também você está sabendo que existe uma diferença entre um e outro. Ciclo é esse intervalo de tempo entre uma menstruação e outra. Então, a partir do 16º dia, para muitas mulheres com ciclo de 28, ciclo de 30 dias, é quando começa a ter essas alterações hormonais de forma mais importante. A gente começa a ter a queda desses hormônios muitas vezes, de mais importante, e começa para muitas mulheres muitos sintomas, tá? Então, é nessa fase, muitas vezes, que a mulher está muito sintomática já. Então, a gente já pensa muitas vezes em entrar com suporte nutricional já de forma mais precoce para essa mulher, para a gente poder minimizar o desenvolvimento desses sintomas, tá? Então, essa suplementação para os 2 grupos houve redução dos sintomas pré-menstruais que utilizaram os 2 tipos de suplementação, tanto a B6 isolada quanto a combinação de B6 com cálcio. Então, vocês aí já anotam, porque já é uma sugestão de suplementação e de dosagem para vocês utilizarem como estratégia nutricional para as pacientes de vocês que apresentem sintomas pré-menstruais, tá? E o outro que eu trouxe para vocês foi o nosso querido triptofano, né? O triptofano, ele é precursor, como vocês estão vendo aqui, da serotonina. Então, para a gente produzir serotonina, a gente precisa do triptofano, e a partir do triptofano, a gente produz serotonina. E o que é que acontece com muitas pacientes? Muitas pacientes que sofrem com síndrome pré-menstrual e sofrem muito com os distúrbios de humor, muitas vezes o médico prescreve algum antidepressivo, geralmente um inibidor de recaptação de serotonina. Muito frequente prescrito é a fluoxetina, por exemplo, tá? Que tem o objetivo de manter por um período de tempo maior a serotonina no organismo das nossas pacientes. Nesse caso aqui, o que é que a gente faz? A gente suplementa o combustível para a produção de serotonina. Só que, como eu falei para vocês, além de suplementar os combustível, obviamente a gente precisa suplementar os cofatores que são importantes para a produção dessa serotonina. Então, quando a gente suplementa o triptofano, é importante que junto venha o complexo B, que venha a vitamina C, por exemplo, que venha o magnésio, que serão substratos para a produção de serotonina. E aí sim a gente vai conseguir melhorar os sintomas dessa paciente. Um outro ponto muito importante é o seguinte, que se a paciente chegou para você e ela já está tomando um inibidor de recaptação de serotonina, tá? Ou qualquer outro medicamento que aumenta a quantidade de serotonina na fenda sináptica. Então, a gente tem, por exemplo, alguns inibidores da enzima que degrada a serotonina, que é um outro mecanismo de ação, não é um inibidor de recaptação, mas está aumentando a quantidade de serotonina. Nesses casos, a gente não faz a prescrição de triptofano,
porque senão a gente vai estar estimulando serotonina demais nessa fenda sináptica e pode acontecer o que a gente chama de síndrome serotoninérgica no paciente, que é um conjunto de sintomas que podem agravar a saúde e a qualidade de vida. E novamente, dentro da formação, a gente detalha muito mais sobre o que é essa síndrome, o que está acontecendo no organismo dela, certo? Da paciente que apresenta essa síndrome. Então, está fazendo uso de algum inibidor de recaptação de serotonina ou qualquer medicamento que aumenta a quantidade de serotonina na fenda sináptica, não prescrevemos, certo? Agora, se a paciente tiver em desmame, com o objetivo de minimizar uma recaída, um quadro, ou ter que aumentar a dose da medicação novamente, a gente no desmame pode fazer a prescrição do triptofano sim, certo? Então, esse estudo que eu trouxe para vocês é uma revisão sistemática, tá certo? Sobre a suplementação do triptofano em relação ao humor e ao emocional de mulheres no geral. Então, ele traz pra gente que a dosagem de 0,14 a 3 gramas por dia, tá? Consegue melhorar o humor e melhorar a qualidade de vida das nossas pacientes. Então, também aí é um suporte interessante que a gente pode estar prescrevendo para as nossas pacientes que sofrem muito com a questão de distúrbios de humor durante esse período pré-menstrual, e a gente quer melhorar essa irritabilidade ou esse humor depressivo que essa paciente pode estar apresentando, porque tudo isso pode ser um gatilho para a compulsão alimentar, certo? Dentro da fitoterapia, a gente tem alguns inibidores naturais de recaptação de serotonina que a gente pode estar utilizando no tratamento das nossas pacientes. Mas, como eu falei para vocês, são cenas dos próximos capítulos, tá? Então, vou ativar aqui os comentários. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui hoje para vocês, né? Eu acredito que é um conteúdo que vai ajudar muito na prática de vocês e na rotina de vocês a entender um pouquinho melhor sobre o tratamento das pacientes. Uma das perguntas que tinham colocado aqui pra gente era a questão do intestino inflamado, né? O que fazer a paciente com constipação, gases. Como eu falei, muitas vezes é um quadro comum que vai acontecer com a paciente nesse intervalo de tempo, justamente por causa dessa alteração dos níveis de progesterona, mas também pode ser decorrente de uma alimentação ruim que essa paciente tem, de um quadro de desbiose e de permeabilidade intestinal aumentada, tá? Nesses casos que a gente percebe que o trato gastrointestinal tá comprometido, a gente pode pensar até numa estratégia nutricional de modulação intestinal. Então, em vez de pensar especificamente só em uma dieta anti-inflamatória, só em fazer um detox, a gente pode acoplar a modulação intestinal para essa paciente. Então, utilizando estratégias nutricionais que vão desinflamar esse intestino para melhorar, consequentemente, até o processo absortivo desses nutrientes. Porque não adianta a gente fazer essa prescrição de nutrientes que eu falei pra vocês, que é um suporte nutricional, se esse intestino está inflamado. Porque essa paciente ela não vai estar absorvendo esses nutrientes de forma adequada. Então, consequentemente, se essa paciente está chegando com o trato gastrointestinal comprometido, o primeiro tratamento vai ser tratar esse trato gastrointestinal através de estratégias interessantes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em retirar da alimentação dessa paciente alimentos que vão agredir esse trato gastrointestinal, tá certo? Obviamente. Glúten, leite, por exemplo. A gente precisa fazer uma avaliação minuciosa para delimitar se esses sintomas de trato gastrointestinal só é de fato uma desbiose, uma permeabilidade intestinal aumentada, ou se essa paciente apresenta alguma doença intestinal. Ela pode ter uma retocolite, uma doença de Crohn, ou ela pode ter a síndrome do intestino irritável. É muito comum mulheres ter síndrome do intestino irritável. É muito comum mulheres que sofrem com problemas ginecológicos terem síndrome do intestino irritável. E aí, consequentemente, o tratamento inicial vai ser para essa síndrome do intestino irritável. E aí, se ela tiver uma síndrome do intestino irritável, talvez uma estratégia low FODMAPs para retirar os FODMAPs por um intervalo de tempo vai ser realizada. Utilizar suplementos interessantes como glutamina, por exemplo. Utilizar biointestino excelente para síndrome do intestino irritável, para tratar intestino inflamado. Eu vou dizer para vocês que, assim, meu xodó de tratar suplementos de intestino irritado é biointestino e aloe vera. Assim, o resultado, ele é maravilhoso. O biointestino, ele é um suplemento que a gente vai ter ali o óleo de palma rosa e a gente vai ter a fibra do gengibre.
E eles atuam como anti-inflamatório, e o Bintestil também tem um potencial muito interessante de ser bactericida. Então ele mata bactérias que são patogênicas, então já reduz o quadro de desbiose. Ele tem uma ação excelente para diminuir a distensão abdominal e reduzir os gases dos pacientes. Então, com certeza, quem faz modulação intestinal comigo tá fazendo utilização de Bintestil. Pode ter certeza que tá fazendo. E outra coisa é a aloe vera. A aloe vera é um cicatrizante de mucosa. Então, é lindo, lindo. É ótimo para tratar todo o trato gastrointestinal inflamado do paciente. Então, tem muitos pacientes que acabam fazendo a utilização do aloe vera e com resultados maravilhosos de fato. Que assim, no curto intervalo de tempo, o Bintestil e a aloe vera já conseguem melhorar absurdamente o funcionamento do trato gastrointestinal do paciente. Assim, eu tenho resultados de 30 dias de uso tranquilamente e assim, do paciente voltar sem mais nenhum sintoma, tá? E isso não é venda não, tá, minha gente? É de fato, certo? Até porque eu não sou representante de indústria farmacêutica de jeito nenhum, mas são 2 suplementos, assim, que eu muito indico para quem quer trabalhar com a parte de trato gastrointestinal. Paciente muito distendido, muito inflamado, com muitos gases com mau cheiro, paciente reclamando muito de refluxo, por exemplo. Os 2 são muito bons para isso, tanto o Bintestil quanto o aloe vera, né? Além disso, a gente pode pensar na utilização, por exemplo, de enzimas digestivas. Muitas vezes esses gases com mau cheiro é processo de má digestão de nutrientes, tá? Principalmente de proteínas. E diferente do que muita gente acha, a gente não encontra muito hipercloridria nos pacientes. A gente encontra muito hipocloridria, uma baixa produção de ácido clorídrico que compromete o processo de digestão de proteínas. E a proteína fica mais tempo do que deveria no trato gastrointestinal. E se esse paciente é constipado, piora o quadro, né? Então ela fica lá sofrendo a ação dessas bactérias que digerem proteínas e formam, por exemplo, gás amônio. O que acontece se a gente deixar um ovo podre, por exemplo, na nossa casa? Aquele mau cheiro. Então, o que acontece? É a mesma coisa se a gente pensar, por exemplo, se a gente esquece o lixo dentro da nossa casa. O que fica? Mau cheiro, putrefação. E se o paciente está com pum fedido, isso é a putrefação que está acontecendo dentro do organismo do paciente. Deu para entender? Então a gente precisa otimizar. E aí, em alguns casos, vai ser interessante a utilização de enzimas digestivas, por exemplo. Pode ser que aí, em alguns casos, seja interessante, por exemplo, a utilização de probióticos, outros casos não. Então, cada paciente é um. E a partir de uma anamnese bem feita, aí a gente sabe delimitar o que vai ser interessante para cada caso, para cada paciente, certo? Mas com certeza a gente pode ter aí como assim você uma regrinha básica. Se o paciente tem sintoma de trato gastrointestinal, é por aí que a gente começa, tá? Não tem como esses nutrientes chegarem no cérebro para melhorar a produção de serotonina se ele não é absorvido a nível do trato gastrointestinal. Então o primeiro ponto vai ser a gente fazer com que esse paciente absorva os nutrientes de forma adequada. Aí sim esses nutrientes vão conseguir chegar nos seus sítios ativos e desempenhar as suas funções. Entenderam? Mais alguma dúvida? Acho que nenhuma dúvida temos mais, né? Então, quero agradecer a todo mundo que estava aqui na live, que ficou aqui comigo, que interagiu, que está sempre presente aqui nas lives. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Nas próximas lives, tentem trazer casos de vocês, compartilhar, porque isso ajuda. Por exemplo, essa aluna, paciente, eu tô com raciocínio aqui, acabou de perguntar sobre o que fazer no intestino inflamado. Isso já traz contribuições mais para a live e até para o entendimento de vocês de um raciocínio mais integrativo e mais lógico dentro do tratamento da paciente. Então, podem trazer, que eu gosto bastante, eu gosto de interação, como eu falei. Quando a gente está numa aula ao vivo, eu gosto de aluno perguntando o tempo inteiro, porque é essa troca que faz com que a gente agregue muito mais conhecimento e traga até coisas do que a gente não se propôs a trazer no momento, e a gente complementa o assunto e o conteúdo. Então, muito obrigada. Próxima semana a gente tem live de novo. Provavelmente na próxima semana a live vai ser na quarta novamente. Ela estava programada para quinta, mas é dia do nutricionista. Tá cheio de evento do dia do nutricionista no dia 31. E óbvio que a Nutri aqui também vai estar no evento no dia 31 à noite. Então, provavelmente nossa live vai ser na quarta-feira novamente, mas a gente divulga aqui pra vocês, tá bom?
Beijo grande, muito obrigada. Boa noite, até a próxima semana, na nossa próxima live.